Olá, meu nome é Alexandre e na catequese de hoje vamos falar a respeito de João Batista e a preparação da vinda de Cristo. João Batista, ele é o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro do Novo Testamento quando Jesus Cristo vem. Por isso que a sua missão é anunciar a vinda de Jesus Cristo. João Batista ele era primo de Jesus, filho de Isabel, que Maria vai visitar já grávida de Jesus Cristo. Maria fica sabendo por anúncio do anjo que sua prima Isabel está grávida e ela vai visitar para ajudá-la. E então, quando Maria saúda Isabel, quando elas se encontram, João Batista, ainda no ventre de Isabel, pula de alegria, vai dizer o evangelista São Lucas. O maior relato que nós encontramos a respeito de João Batista na palavra de Deus está lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 20. Eu vou ler apenas alguns versículos nesse meio e depois eu convido você, na sua casa, a ler todo esse texto, do versículo 1 até o versículo 20 do capítulo 3 do Evangelho de São Lucas. No versículo 3 do Evangelho vai nos dizer assim: Ele percorreu toda a região do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro do oráculo do profeta Isaías: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas, as vias tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E todos verão a salvação que vem de Deus. Depois, lá no versículo 17, versículo 15, aliás, como o povo estivesse à espera, todos se perguntavam interiormente se acaso João não seria o Cristo. E ele respondeu a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ele está com a pá na mão para limpar o trigo na eira. O trigo ele o guardará no celeiro, mas a palha ele o queimará num fogo que não se apaga. O profeta é aquele que tem conhecimento da vontade de Deus e proclama a vontade de Deus ao povo. João Batista, sendo esse último profeta antes de Jesus Cristo, ele anuncia exatamente a necessidade que o povo tem de se converter para esperar a vinda de Jesus Cristo, a chegada de Jesus Cristo, que vem trazendo o reino de Deus, que vem proclamando, colocando em prática o reino de Deus. Então ele proclama para que os homens e as mulheres de seu tempo convertam para se encontrar com Jesus Cristo com seus corações convertidos. Algo semelhante acontece quando nós sabemos que nós vamos receber alguma visita em nossa casa. Por exemplo, um parente nosso que mora longe, um amigo que faz tempo que a gente não se encontra, nos avisa que virá nos visitar. Aí então a gente prepara a nossa casa, deixa tudo arrumadinho, prepara um bom café da manhã, ou um bom almoço, ou um bom jantar, para que a gente acolha de uma maneira perfeita essa visita que a gente gosta. Ou então, podemos pensar em um empregado que toma conta das posses do seu patrão e esse patrão mora em outra cidade. Aí então o patrão avisa que virá visitar o seu trabalho para ver como que está acontecendo as coisas. Aí então o empregado prepara tudo. Se o serviço está atrasado, ele coloca em ordem, coloca em dia, deixa tudo arrumadinho. O empregado faz um relatório para mostrar para o patrão que tudo está em dia, para que quando ele se encontre com o seu patrão se alegre com o seu serviço. É mais ou menos esse tipo de proclamação, esse tipo de aviso que João Batista faz ao povo do seu tempo. Então, João Batista é esse profeta que proclama que Jesus Cristo está para chegar. E é preciso que os homens e as mulheres se convertam dos seus pecados para que quando Jesus Cristo chegue para instaurar o reino de Deus, eles possam fazer parte desse reino de Deus. João Batista também avisa que quando Jesus Cristo chegar, ele vai separar o trigo da palha. O trigo ele vai guardar e a palha ele vai queimar, vai jogar fora. O trigo seriam aqueles que desejam seguir Jesus Cristo e estão dispostos a mudar de vida para seguir Jesus Cristo.
A palha seria aqueles que não têm esse desejo, que não estão dispostos a seguir Jesus Cristo, esses serão jogados fora. E como que João Batista ensina as pessoas para que elas se convertam? Ele vai dizer a elas que mostrem frutos do seu arrependimento, ou seja, que elas coloquem em prática o seu arrependimento, a conversão dos seus pecados. O arrependimento ele não pode ser somente um sentimento abstrato, ele tem que acontecer no dia a dia, tem que acontecer na história. É como se nós brigássemos com o nosso irmão, brigássemos com um colega, com um amigo, e depois pedisse desculpas, mas pouco tempo depois estaria brigando de novo. Ou seja, as desculpas não valeram praticamente que nada. Ou quando a gente fala um palavrão ou desrespeita os nossos pais nos repreendem, nós pedimos desculpa, mas 5, 10 minutos depois estamos falando a mesma coisa. Ou seja, nosso arrependimento, as nossas desculpas não serviram de nada. As desculpas, o arrependimento sincero, verdadeiro, deve ser demonstrado em fatos concretos. Um arrependimento do pecado, no caso, seria não mais cometer esse pecado. E as pessoas da época vão a João Batista perguntar o que elas precisam fazer para estarem preparados. Muitos vão perguntar o que nós temos que fazer, e João Batista vai dizer, aquele que tem 2 túnicas, que doe uma para o irmão, aquele que tem alimento, que reparta o alimento com o irmão. Os publicanos, que eram os cobradores de impostos da época, vão perguntar a João Batista também, nós, o que nós temos que fazer, e João Batista vai dizer a eles que cobrem somente aquilo que é justo e nada mais, somente aquilo que diz a lei. Até os soldados vão questionar João Batista a respeito de como eles devem se converter, como eles devem se preparar para a vinda de Jesus Cristo. E João Batista vai dizer a eles que não maltratem ninguém, tratem todos com igualdade. Ou seja, João Batista ensina que o seu arrependimento se transforma em frutos para que eles estejam prontos para a vinda de Jesus Cristo. E para nós, hoje, viver a fé em Jesus Cristo, viver a nossa fé, a esperança em Jesus Cristo Salvador, ela também não pode ser somente um ir à missa nos dias de domingo ou nos feriados, dias santos, mas ela deve pautar a nossa vida. A nossa fé deve refletir no nosso dia a dia, na nossa conduta, nos nossos estudos, nas nossas brincadeiras, nos nossos momentos de diversão. A nossa fé deve conduzir a nossa vida para nós estarmos preparados para Jesus Cristo. E desse tema de hoje, de João Batista, que prepara a vinda de Jesus Cristo, eu gostaria de tirar para nós 2 lições. A primeira lição é que nós também temos que nos preparar para nos encontrarmos com Jesus Cristo. E nos preparar para nos encontrar com Jesus Cristo em 2 dimensões. A primeira delas é que nós nos encontramos com Jesus Cristo nos sacramentos. Sacramentos que a nossa igreja ministra e nós podemos participar. Sobretudo no sacramento da comunhão e no sacramento da confissão, o sacramento do perdão. Sacramento da comunhão, onde nós nos alimentamos de Jesus Cristo, pão eucarístico. Ele vem viver em nós para que nós possamos viver nele. E o sacramento da confissão, onde nós nos encontramos com o perdão, com a misericórdia de Jesus Cristo, que nos possibilita iniciarmos uma vida nova, lavar a nossa vida, lavar o nosso coração para vivermos a santidade. E nós devemos estar preparados para esse encontro com Jesus Cristo. Na comunhão, estarmos conscientes de quem nós recebemos e estarmos dispostos a permitir que Jesus Cristo tome conta de nossa vida, tome conta do nosso coração, para que nós vivamos com Ele. No sacramento da confissão, nós precisamos estar conscientes do pecado que nós vamos confessar, do pecado que nós nos arrependemos, estarmos de fato arrependidos do nosso pecado e estarmos dispostos a não mais voltar a esse pecado. E também pedir ao Senhor que Ele nos ajude a não mais voltar a esse pecado que nós nos arrependemos. E a segunda dimensão que nós esperamos a vinda de Jesus Cristo é que Jesus Cristo de fato voltará. Nós professamos isso na nossa fé quando nós rezamos a oração do creio. Nós rezamos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Ou seja,
até aonde nós rezamos que Jesus Cristo subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, tudo isso já se consumou, já aconteceu. Nós ainda cremos que ele voltará, ele há de vir de novo julgar os vivos e os mortos. E nós precisamos estar prontos para esse encontro com Jesus Cristo, nosso encontro definitivo, aonde então, se ele nos encontrar preparados, vivendo os seus ensinamentos, desejando segui-lo, a sua vontade, as suas palavras, ele possa nos convidar, nos receber para os convívios eternos no céu. E a segunda lição que eu gostaria de deixar para nós nesse tema de hoje é que assim como João Batista proclama a chegada de Jesus Cristo, para que o povo esteja pronto, os homens e as mulheres estejam prontos, nós também temos essa missão de proclamar essa grande notícia, essa grande boa nova, que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele veio nos resgatar do pecado e da vida velha e nos dar uma vida nova, uma vida de santidade. E isso nós temos que proclamar. Temos que gritar para todo mundo com a nossa vida, com as nossas palavras, de todas as formas que nós temos, proclamar que Jesus Cristo é o nosso Rei e Salvador e nós temos que nos preparar para estarmos com Ele. Que o Senhor nos ajude a viver a sua vontade, a viver a sua palavra e a vivermos também a nossa missão de proclamar que Jesus Cristo é o nosso Rei e Salvador. Foi um prazer estar com vocês. Fiquem em paz e que Deus nos acompanhe.